Opa, boa noite. Opa! Boa noite. Good evening. Buenas noches. Guilherme, boa noite. Boa noite. E aí, Guilherme, você fala de onde aí? Falo de São Paulo, capital. Ah, São Paulo, capital. Bom demais. Então, nós vamos dar o início aí, esperar ver se entra mais um pouquinho de gente. E você estuda algum idioma, ô, Guilherme? Atualmente eu tô focando mais no inglês, né? Que eu já sou intermediário. Mas eu queria também começar a estudar italiano. Mas por enquanto só inglês mesmo. Ah, tá. Então, você queria começar italiano, mas Isso. Ainda não comecei de fato, viu? Algumas coisas, mas não me debrucei ainda. tá focando mais no inglês mesmo. Então, o, você é intermediário em inglês, e aí você consegue, então, ter um diálogo, assim, de coisas não tão básicas, mas você consegue ter um diálogo, assim. Sim, consigo. Às vezes dá uma travada, uma outra terminologia mais complexa, assim, uma outra ideia mais complexa, mas no geral consigo entender bem e falar bem também. Ah, tá. Não, isso é muito bom. O inglês, ele é uma coisa, assim, que é essencial para todo mundo. Eu, como professor de inglês, eu dou aula de inglês para ensino particular, né? E eu vejo assim que é muito. As pessoas precisam muito do inglês para tudo, sabe? Todos os alunos que me procuram, eles me procuram por algum motivo. Por exemplo, eu faço inglês porque eu trabalho em tal área e eu preciso me comunicar para esse tipo, assim, né, eu já tive alunos de São Paulo mesmo, aluno de São Paulo tem direto, né? São Paulo é o que mais tem. E, né, então, assim, alunos aí que trabalham em várias áreas e a última aluna que eu tive também de São Paulo, ela realmente, ela fazia a, o, o trabalho dela, ela trabalhava numa startup, mas ela tinha várias reuniões com o pessoal da Turquia, porque a empresa dela era da Turquia, então ela precisava do inglês. VC. Entrou e Falei, saiu. falei o nome dela, saiu. Ih, Ah, Tudo boa bem? noite, boa noite, tudo bem? Só uma E- dúvida. Oi? Boa noite. Qual o sotaque mais fácil? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe ou Cabo Verde? Faço ideia. Assim, eu não conheço pessoas desses lugares. Você conhece alguém desses lugares? Eu já ouvi gente da África falando português. Eu acho até Não, mais fácil do que o português de Portugal. não, tem várias pessoas na África, mas você conhece, você conversa com esse pessoal assim da Guiné-Bissau, da Angola, sei lá, você tem Já comecei algum. virtualmente. Ah, tá. Então. É porque eu não tenho contato assim com esse, eu não encontro esse pessoal assim na internet, é meio mais difícil assim, sabe? Eu não tenho muito contato com eles não. Boa noite, Rosário Catherine. Boa Rosário noite, Catherine. galera. Boa noite. Tudo E bem? aí, tudo bem?
Estou trabalhando agora, mas, you know, a Você tá ver, trabalhando agora? Quantas horas são aí no seu país? agora é 7:06. 7:06. 7 e É, 6. Ah, tá. Então, e você Rosário, trabalha. uma dúvida. Peraí, só um minutinho, Stefano. No, Você trabalha. Peraí, Stefano. perdão. Você trabalha de noite, então? How do I say? En la tarde, à tarde, À tarde, à à tarde. tarde e noite. Tarde de noite. O- Ela é Tarde de onde noite. mesmo? Dois Você é do- e media, 2:30, Ah, 2:30, das da duas tarde hasta 9, até 9, até às 9. Até às 9. até as 9. Até às às 9, 9. Isso. E você é do Peru, né, Sim, Peru. Rosário? eu sou É, do Peru. Rosário, uma dúvida. Se pode Aprendi. dizer no Peru, se pode dizer no Peru essa expressão? Olá, Cholito, como estás, Cholito? Sim, outra vez você me estava perguntando. Ah, eu tinha esquecido, né? Você já perguntou isso pra ela uma vez. E se pode dizer hora de la chamba, né? A trabalho, Ah, hora sim. do trabalho, não? É, Diz que no Peru se fala, quando se come, se papeia, né? Qual? O verbo comer no Peru é papear, né? Se papeia, né? Más o menos, ¿sabes? Ah, sim. Hay otro. ¿Cómo se llama? Yo eu não conheço muito gíria. A gíria, rega, assim. Eu não conheço muito gíria aqui em no próprio país. Hay manjar, comer, jamear, papear, também. Sim. é, então, você estuda português, Rosário? Há quanto tempo mesmo que você estuda português? Supostamente, Oi? supostamente, porque é muito, Aham. muito prático. Ah, tá. Mas mais ou menos, assim, você não tem uma noção, assim, de quanto tempo você... Meus classes, my classes started like, okay, I'm now switching to English. Pode tentar falar, você pode tentar falar em português também, a gente te Eu Ou estou falar ajuda. em falando espanhol A mesmo, gente, a gente ou pode te falar em ajudar, espanhol, ou fala em em espanhol, a gente inglês. te ajuda. A gente te ajuda Ok, aqui por português. ok. Você traduz para mim. Vamos Pode lá, traduzir. eu posso traduzir, Yeah. acho. Vamos I lá. mean, I have been a remote interpreter of English and Spanish for over 10 years. Tá, você já é uma tradutora de inglês para Empreendedora, entrepreneur. entrepreneur, que você falou? Entrepreneur. Em romeno seria Você, entrepreneur. você traduz, como é que é? Você faz o quê? Inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Você traduz Inglês. do inglês para o espanhol. Oh, I just got a call. I'll be back. Hold on. Ah, tá bom. Ela tá no trabalho, tá no meio do trabalho. Aí. Ela Olá, trabalha com o que será? Aquele ambiente. então, pelo visto que ela falou aqui, parece que é alguma coisa com inglês e espanhol. Eu acho que ela é intérprete. Eu acho que ela falou que era interpreter. Ela Ah, é interpreter, né? Ela falou que ela é intérprete. Ela traduz, faz uma. Sabe aquele pessoal que liga, por exemplo, alguém dos Estados Unidos liga para o Peru porque precisa fazer um negócio lá. Aí ela vai ser a pessoa que vai. Você fala. Você sabe falar inglês? Então você vai falar com esse cara aqui, né? Aí ela traduz e as coisas que ele não souber, por exemplo, se ele precisar de um termo em espanhol, aí ela explica para ele. É uma coisa assim. Eu tenho um amigo intérprete também,
Ele é dos Estados Unidos e ele é intérprete. Perdão, Oi? só uma dúvida. Esse idioma é próximo do português. Qual é aqui, ó? Muchas veces no ámbito do reintegracionismo explicamos que sería interesante que o galego e o portugués colaborasen, mas a muitas persoas Stefano, esta realidade ou esta necesidade, porque realmente Qual é? Stefano, só um momento. Eu já vi, cara, eu O tinha galego. acabado de falar que você jogar dialetos assim, do nada, sem contexto, não é tão legal, pô. Tipo, Então deixa. não querendo ser ruim, mas isso aí corta o clima total. Você tem que esperar um momento propício para isso aí. Eu só citei o galego só, né? Porque é bem próximo do português, obviamente, né? Mas assim, o galego, a questão do galego é que é o seguinte, eu não sei, eu não entendo nada de galego, eu não sei se alguém aqui fala galego. Eu sei falar galego, mas eu falo mais ou menos a língua galega. A língua galega é muito próxima do português. Parece muito um portunhol, um galego. Então, mas eu não sei, eu não entendo nada. Aí, assim, a gente pode discutir sobre qualquer outra coisa também, a gente não precisa falar só disso, né? Aí, a gente, igual, eu já estava conversando aqui com Muito tranquilo. eu estava falando aqui com a Rosário, você é intérprete, né? Você é intérprete do inglês para espanhol ou espanhol para inglês? Both. Os dois. Back and forth. Right. Ambos. Exactly. Você faz Sim. tradução simultânea? No, I would like to do that. It's consecutive interpretation. Like the client speaks, he gives me a moment to interpret after him. But simultaneous is right at the same time. Você gostaria de fazer isso, mas ainda não é possível, você não... I have not... É uma boa tradução, então. I think so. Pode dizer também em espanhol, se acepto. Pode dizer em espanhol também para o público entender melhor. Sí. ¿Sí? Ok. Mejor español. Eu entendo um pouco de espanhol, você pode falar comigo em espanhol tranquilamente. O Aleph eu não sei. Aleph, você fala... entendo também. Você entende também espanhol? Mais ou menos também. Perfeito. Em geral, um nativo de português entende espanhol, mesmo involuntariamente. Mira, a mí no me pasa así. Porque portugués tiene más vocales y consonantes. Sí, es verdad. Decía que, bueno, yo he trabajado, ¿cómo sería? Dios mío, no presté atención a mi clase de perfecto. He trabajado como intérprete, por teléfono por más de 10 años, de inglés y español. Y después de 10 años, recién me animé a estudiar la carrera de traducción. Certo. Después de mucho tiempo. Primero como que empecé solo estudié inglés y luego trabajé de profesora, luego de intérprete por casualidades de la vida y me mantuve en ese rubro por muchos años, ¿no? Muchos años, sí, muchos años de portugués y años de español. Y ahora empecé el año pasado, ¿no? ¿O año pasado? ¿No? Ano passado, certo? Ano pasado. Empecé la carrera técnica. Salió una carrera que te piden que tengas inglés avanzado y te enseñan desde cero portugués y francés. Me parece muy bueno, me parece. Y empecé el año pasado, a agosto, creo. Pero, por ejemplo, hay como 11 cursos. Matemática y un montón de cosas. Hola, mi amor, ven. Mi bebé. Mi amor, ven. Y, por ejemplo, la clase de portugués creo que es 1 hora, 2 veces a la semana. O sea, una. Por 6 meses más o menos ha sido, 5 o 6 meses. Y a veces me distraía, todavía, ¿no? Sim.
Ah, mas muito bom. São 2 horas, então, por semana. 2 horas em la semana. Sí, de portugués. Ah, de Francés português. igual con portugués, con francés. Uhum, Y certo. tenemos otros cursos, ¿no? Matemática, desarrollo personal, traducción, un montón de cosas, muchos cursos. Hoy Sim, entendi. sabes mejor solamente español e inglés, entonces. Básicamente sí, porque los otros idiomas es muy poquito. Sí, pero Entendi o limite do conhecimento. O limite, que eu sei que é um conhecimento muito limitado. de portugués, de francés, de lenguas de señas, ¿no? Lenguas de sinais peruanas, ¿no? Que son Tá. lenguas O también. quechua também. También, un poco. Muchos años atrás estudió sinais peruanas, ¿no? Língua. Certo. Eu gosto muito de idiomas, em Eu geral. também gosto muito de idiomas, assim, num geral, digamos, num geral, mas eu sou mais inclinado para certos idiomas, né? Por exemplo, eu gosto do inglês muito, né? Gosto também do espanhol. O espanhol eu sei falar um pouco, né? Assim, eu falo Mas entende bem. o intermediário, vamos falar assim, né? Do espanhol. É como se fosse um intermediário. E consigo entender, né? O espanhol muito bem, assim. Italiano, eu não sei quase nada, assim, de italiano, mas gosto muito. O francês, aquele dia, né, Aleph? Eu tentei ir lá, eu tentei entrar lá e assistir um pouquinho da chamada, mas realmente é muito difícil para mim. Realmente, aquele dia, Aleph, eu não consegui muito, Parece, assim, sabe o que parece, brother? sabe? Parece, é como se fosse um legionário romano que se perdeu no país germânico durante anos. A briga, entendeu a piada? Não. É como se fosse um romano que se perdeu num país germânico durante anos. E aí voltou cheio de sotaque. Ah, tá. Agora, eu quero te contar, eu consigo entender romeno. Eu nunca tive aula de romeno. Porque é uma pronúncia muito latina e dá para entender, entendeu? Sei. Mas o Aleph, aquele dia, a maioria das coisas que você falava, assim, eu não entendia. E não só você, os outros também, né? Todas as outras pessoas lá falando. E eu entendi, assim, de 10 palavras que você falava, eu acho que eu entendia uma, sabe? Mas aí, uma ou outra coisa assim, a gente sabe, né? Mas o meu forte mesmo é o inglês. Eu preciso até tentar um pouco, sabe? Aprender outros idiomas mesmo. É interessante. Você consegue entender alemão? Não, eu não gosto de alemão. Eu nem sou muito chegado assim, Fiquei na língua entendendo alemã. boa parte da palavra alemão através do inglês. Mein Haus, Tausend, Eu não Bruder. gosto. Entendi. Eu nem gosto de alemão, não. Agora, como você já é fluente em inglês, já como você Uhum. dá aula, fica mais fácil você aprender um outro idioma. Holandês Sim, também. você fazendo o mesmo ritmo, vai conseguir Sueco. aprender, acho que menos tempo que você aprendeu o inglês. Sim, isso é um fato. As pessoas falam mesmo isso. Eu sei disso. Eu já tentei, né? Assim, o problema também é tempo, né? Porque você precisa se dedicar, né? Querendo ou não, você tem, né, que se dedicar, igual. Você fez faculdade de letras, português e Isso. francês, não é isso? Nossa, No muito caso, sou mais específico, hein? focado no francês. Tá, deixa eu E lá a contar. gente não aprende por osmose, o conhecimento não vem assim, a gente tem que realmente Então, ficar firme. é uma coisa muito específica, né, Aleph? Porque, assim, português francês, uma faculdade de português francês, eu nunca vi, não tem isso por aqui. Tem, na sua cidade tem?
Na verdade, foi assim, a minha graduação, ela é mais Hum. em francês, português, muita graduação, mas dá para fazer simultaneamente. Mas de certa forma, não é 100% assim francês. Os professores falam português assim uma vez ou outra, e às vezes a gente revisa coisas de português também. Que uma das maiores dificuldades com alguns conteúdos em outra língua é quando a gente tem dificuldade naquele assunto na nossa própria língua. Por exemplo, se você vai estudar os pronomes relativos do inglês, se você não sabe muito isso aí, talvez seja o problema na sua língua materna, você não saber muito usar os pronomes relativos no português. E fica isso, a dificuldade em outra língua são um reflexo da dificuldade na nossa língua materna. Uhum. Posso Sim. falar uma coisa? Posso ter uma ironia? O tu e vós em português, que a gente não usa o português brasileiro, que nem os portugueses usam, paradoxalmente, acabam nos ajudando a falar tu e vós em espanhol. Que a gente não fala você é, a gente não fala tu és. Só que quando ele aprende espanhol, fala tu eres. Vos sos, do argentino, vos quem sos. A ironia é essa. E Sim. dizem que o você do português, que era vossa mercê, foi o mineirinho que encurtou para você. Você sabe que o mineirês costuma, né, contrair palavras, simplificar, né? Um guia de carne só. Sim. Mas eu preciso, claro, estudar o português é importante, né? Eu acho que saber a sua própria língua é mais importante do que você saber uma segunda língua, né? Você primeiro precisa conhecer muito bem a sua para depois conhecer a outra. Mas eu sempre tive assim esse bloqueio com o português, né? Não que eu seja uma pessoa tão ruim em português, assim, eu até consigo escrever bem, eu falo bem, né? Eu acho que eu falo bem. Mas a ponto gramatical, aquela coisa de entender o ponto gramatical em português, como eu entendo em inglês, não é a mesma coisa. Eu acho que o inglês eu entendo muito mais, porque eu estudo muito mais para dar aula. Eu preciso estudar para dar aula. O inglês tem Então, uma gramática simples, isso ajuda. também. Então, Sabe, assim, sabe o que eu descobri, eu não brother? Deixa eu estudo, voltar. Perdão, eu não posso falar uma estudo coisa do assim. inglês? Não, peraí. Eu, assim, não estudo português como eu deveria. Eu preciso até pegar um pouco mais de gramática de português para entender certas coisas, para ensinar os alunos, porque tem coisas que eles me perguntam e eu não sei responder como que é aquilo em português, né? Você, Aleph, você fez português, então você deve ter visto todo o seu curso inteiro só de português, certo? Eu já senti isso aí também, Aliás, eu passei por uma situação onde uma aluna perguntou em francês qual seria a diferença entre o qua e o quelo, que são o que e o qual seria a diferença dessa? Aí eu fiquei pensando, nossa, pior, como deve ser a diferença desses no português também? Pensei, poxa, o qual ele pode ser acompanhado do verbo ser, enquanto o que não. É uma das diferenças mais importantes. E na hora eu não soube explicar. Aí eu tive que consultar em português como seria a explicação. Ah, tá. Aí eu vi que no francês a explicação era a mesma, então fica nisso aí. Esse ponto que você falou é interessante. A gente sabe o português, assim, básico para sobreviver, mas como não é nossa prioridade, assim, a primeira instância, né, no primeiro momento, aí a gente não estuda o português para dar aula, e no caso só mais para nós mesmos. Para nós, A gente sabe o conteúdo, mas a gente não sabe explicar. Por quê? Porque só estudamos para uso pessoal. Agora, a língua que a gente ensina é que a gente estuda com mais rigor. Sim. Perdão, posso dar uma coisa? Se é uma coisa. Em virtude do inglês ter empréstimos latinos, isso me ajudou até no italiano, me ajudou até no romeno.
porque os empréstimos latinos do inglês me ajudaram. Vou dar exemplo. Gelosia em italiano. Joy, gioia em italiano. Damned, eu vou escrever. Damnatse em romeno. Eu escrevi no chat. Porque são palavras do inglês que vêm do latim. Eu escrevi aqui, ó, no chat, ó, uma coisa do inglês antigo aí, ó. Uhum. Agora, eu vou dizer uma coisa legal. Nome de parente em português, eu vou dizer uma vantagem que tem sobre o francês. Em português, você tem neto, você tem avô, um nome adequado, sogro, genro, nora, coisa que o francês não tem. Eles tiveram que inventar palavras. Sim, Faz a eu sei estrutura muito do bem inglês. disso. Isso aí, ou seja, o francês podia pegar emprestado do português, do espanhol, para melhorar o nome, para facilitar o nome dos parentes, né? Muita coisa no francês deveria ser mudada. Até um professor meu comentou que tem palavras que muitas seguem com PH, onde poderia ser um F, por Verdade, exemplo. Tem muitas palavras em francês que tem um excesso de acentos. Tem uma palavra que, se eu não me engano, tem ou 4 ou 5 acentos agudo. Em todos os Es que tem na palavra tem acento agudo. Isso aí deveria mudar. Tem palavras que têm acento circunflexo, que o professor já comentou que poderia tirar esses acentos circunflexos, que a pronúncia seria igual. verdade. Se fazer que nem inglês, simplificar nas suas devidas proporções. Porque idioma latino, infelizmente, não consegue simplificar na maneira que o inglês é germânico. Ah, eu escrevi aqui no chat, ó. Você sabe que em francês, Estados Unidos, a abreviada é USA do inglês, enquanto o português Sim. é EUA. O Brasil podia pegar do português o EUA. Estados Unidos da América, Estados Unidos da América, né? Eu falei na Não, pronúncia Estados haitiana. Unidos de la América. Estados Unidos de la América. É que eu falei na pronúncia haitiana, Estados Unidos da América. Mas Que não é consideramos haitiano. o francês parisiense. Estados Unidos de la América. Quer ver outra? O caso parecido, o italiano usa USA do inglês para designar o país. Eles podiam botar SUA, SUA, Stati Uniti da América. O romeno faz Statelli Uniti alle Americi. Eles têm suas preferências, né? O português, ele não é, na verdade, uma língua tão cogitada, né? Vamos falar O assim. espanhol usa 2 S, 2 Os. Então, eles pegaram do inglês, né? O inglês, ele foi uma referência. Depois que o francês saiu, veio o inglês, né? Então, o inglês é a referência depois do francês, né? O Antigamente, espanhol, brother, é referência, mesmo que de forma secundária. O espanhol sim, corre por fora. é uma referência secundária, exatamente o que você falou. É uma referência secundária. A primeira referência é o inglês sempre, né? Depois que a França deixou de dominar tudo, depois que os Isso é Estados Unidos verdade. veio e aí dominou, e aí começou a crescer demais, e aí veio o estrangeirismo, aí começou aquela coisa industrializada e tudo mais, aí os Estados Unidos tomou tudo, né? Isso. Mas antes era a França. Então, Sim, assim... mas só que antigamente, séculos atrás, na época da navegação, a Espanha também teve um papel pesado, brother. A Espanha também, na época de Colombo, teve um papel pesado também. Uhum. Outra coisa, eu acho que a Aleph vai concordar comigo. Como você leciona 2 idiomas específicos, que eu não preciso nem dizer, com certeza você já tem uma facilidade com o italiano, com o catalão, com o occitano, com o espanhol. Eu imagino que você deve ter, né? Eu não fico estudando várias línguas Não, assim, mas não. porque às vezes uma pessoa que sabe 2 pode entender involuntariamente um terceiro. Não, pode, mas assim, eu não vou ficar procurando, nossa, quem será que está falando aqui em catalão, em Eu galês? penso a mesma Italiano coisa. tem um idioma conhecidíssimo.
eu não vou ficar pesquisando, entendeu? Não, E mas se assim, você por ouvir, mais que a gente entenda, como você falou, involuntariamente, não é algo que a gente vai pesquisar, porque não é nossa prioridade agora. pode É, ser. Eu posso entender uma frase em italiano que seja parecida com o francês, mas eu não vou pesquisar se é aquilo que eu pensei para confirmar. Não, vou deixar que meu eu cérebro deixe aquilo ali que eu entendi. assim, eu nem vejo tantas coisas assim, na verdade, né? Eu fico muito focado nos idiomas mais, né, nos países mais populares, vamos falar assim, né? Eu Cara, foco nos idiomas o mais, por idioma exemplo, galego, espanhol, inglês, e galego eu é isso. entendo tranquilamente, que parece um portunhol. Tanto que muita gente da Galícia, quando visita o Brasil, fala em galego, porque sabe que o povo vai entender tranquilamente. Porque o povo pensa que é um portunhol. Sim. E deixa eu contar, uma vez cara da Itália falou o seguinte: quando aprendeu, ele aprendeu por prioridade português e espanhol. Uma vez ele teve um colega da Catalunha falando em catalão e ele entendeu tudo tranquilamente. Ele falou um depoimento isso. Ou seja, como parece um híbrido, né? Pô, mas assim, se ele estudou, seria óbvio que ele entenderia, né? O que foi falado em catalão. Se ele estudou espanhol, tipo, obviamente ele ia entender o que foi dito em catalão. Mesmo que não tivesse sido 100% da informação, ele conseguiu reter aquilo ali. Ah, escrevi aqui em catalão no chat, talvez aí algum de vocês entendam aqui, ó. Mas, e a pergunta que o Aleph fez é, é benigna? Como é que fala? É verídica? Não sei, o que você perguntou, Aleph, mesmo? Se ele falou que ele entende catalão. Não, eu disse assim, ele falou que tá, a pessoa tal estudou como prioridade o português e espanhol. Nós temos aqui em mente Mas que só que eu quero o saber catalão. italiano, só que ele Espera é aí, nativo italiano. Stefano, espera. Ó, temos em mente assim, se a pessoa estudou espanhol por esse tempo aí, seria óbvio que ela entenderia o catalão, mesmo que não 100% da informação, mas ela já teria retido boa parte. Então, você ressaltou a mesma informação duas vezes nesse período, sendo que, tipo, não... É porque eu notei o seguinte, como eu conheço o catalão, é o seguinte, é uma fórmula matemática. O cara, a primeira língua dele é ibérica, Sim. ou não ibérica. A segunda é ibérica. Soma dos dois, o catalão fica acessível, porque o catalão parece um intermediário, é uma ponte entre idiomas do ramo ibérico e idiomas que não são ibéricos, como francês, italiano e romeno. Por isso, Ah, uma pessoa que é bilíngue de uma língua que é ibérica e não ibérica pode entender o catalão com menos problema. Eu até escrevi ah, no chat, isso prova aqui, ó. sim, entendi isso aí, mas você reforçou uma informação que já está subentendida, de certa forma. Aí meio que não é necessário dar essa entonação. Tipo, a gente já ficou bem, já ficou. Ironicamente, até o italiano, em certo ponto, pode servir de ponte entre idiomas ibéricos e não ibéricos, a depender da frase. Até em menor grau o italiano. Porque eu conheço italiano, então eu já ouvi tanto, me habituei e consegui entender muita coisa. Certo. Tanto que É, eu descobri que muita gente, por exemplo, que é da Catalunha, sabe catalão e espanhol, consegue entender italiano assim, num passe de mágica. Uma vez eu vi um cara da Itália falando com um cara de Andorra, um país pequeno entre Espanha e França. O italiano perguntou por que você de Andorra consegue entender tão bem italiano? Porque ele falou, quem está acostumado a falar catalão, espanhol e francês, o italiano sai muito parecido. Porque já que o italiano compartilha semelhanças enormes com os três, facilita. interessante. Ah, eu tenho uma pergunta interessante a fazer ao host. Bom, nós sabemos já que americano ele gosta muito de ser, no caso norte-americano, ele é estadunidense, gosta muito de ser os seus Estadunidense.
gosta muito de ser o centro das atenções. Como você traduziria a nacionalidade estadunidense para o inglês, já que não tem uma oficial, só tem American? Tipo, uma pergunta interessante. Então, isso é uma coisa super estranha, né? Porque, ó, essa palavra, por exemplo, que ele escreveu, eu nunca vi. Mas é uma pergunta estranha, porque quando você pergunta isso para os americanos que sabem português, né? Eu conversei já com alguns americanos né, que sabem português e tal. Eu falei, então, vocês aí, né, nos Estados Unidos e tal, a gente aqui do Brasil, né, a gente chama vocês de estadunidenses. Claro, né, o termo correto seria estadunidense, mas as pessoas não falam, né? As pessoas falam americano, né? Ah, você é americano. E americano é especificamente só alguém que nasceu nos Estados Unidos, e o canadense, Não é norte-americano, não? e por incrível que pareça, não é E o norte-americano. canadense é muito mais norte-americano que esse Não, cara. não falei norte-americano, eu falei americano. Americano é o estadunidense que nasce nos Estados Unidos, americano. Se você falar que um canadense é americano, ele vai te matar, Eu porque sei. ele não é. Então, ou seja, os Estados Unidos, eles pegaram uma coisa para eles e ficou, tipo assim, deixou como a identidade deles, falando assim, nós somos Americans, nós somos americanos. E ficou uma coisa ruim, por quê? Porque americano vem do continente americano, é um continente inteiro, não é só um país. E aí eles pegaram esse, vamos falar, gentílico, sei lá se eu posso falar isso, um gentílico, e usaram isso como, então quem nasce nos Estados Unidos é americano. Aí a palavra estadunidense, eu não conheço uma tradução. É até interessante essa pergunta que você me fez, Aleph. Eu nunca pesquisei isso na minha vida, eu nunca parei para chegar e pesquisar assim, como fala estadunidense em inglês. Eu vou pesquisar aqui agora, como que seria São estadunidense. coisas são coisas que a gente precisa pensar, de certa forma, assim. Porque eu imagino que um dia, daqui a alguns anos, vai ter essa grande revolução nas línguas em gerais, onde algumas manchas podem ser apagadas. Por exemplo, no francês, os acentos em excesso de algumas palavras podem sumir. Acho que vai ter uma tradução exata para estadunidense para o inglês. Eu já comentei com alguns colegas como é que eles fariam. Alguns falaram que United Stadium para estadunidense em inglês. Aí no francês eu pensei algo como États-Unisiens. Etazinian, como o haitiano fala. États-Unisiens. Etazinian, eu falei em haitiano. Agora, Stefano, mas vamos considerar o francês parisiense, que é o francês considerado o francês standard, tá bom? só que o bom do inglês e do espanhol é que não existe o standard, não é centralizado. Você vê, você pode citar tanto o espanhol da Europa quanto da América, da Argentina. Eles são mais descentralizados, a estrutura espanhol. O inglês também. Qual Não, inglês? beleza, O da Terra dos Estados Unidos. mas ele tem o Stefano. sotaque dele e você tem o seu. Ele só falou o sotaque dele, você fala no seu sotaque haitiano. Não há problema nisso. Você sabe por que eu gosto do sotaque haitiano? Porque é mais simples. Tá, você acha mais omite simples, o R beleza. cultural. Você omite aquela letra U estranha. Beleza, você acha simples, mas ele não, ele prefere falar no outro, então tudo bem, tá tudo certo, Tudo bem. né? Mas assim, pelo que eu estou, assim, eu estou pesquisando por alto aqui, né? Claro que você tem que dar toda uma olhada, olhar direito, com o tempo, né, Aleph? Mas Sim. o que eu estou olhando aqui, o Gemini, né? Que agora tudo que você pesquisa é o Gemini que dá a resposta primeiro. Ele falou que para esse estadunidense, North American, Yankee, US Citizen, nada disso que a gente comentou aqui, ele US dá Citizen? como US Citizen. Mas diz que a palavra Yankee vem do holandês, sabia? Não sei. Yankee Mas Joãozinho, aí, pequeno João. Interessante essa então assim, US Citizen. US Citizen, né? Ou seja, cidadão dos Estados Unidos ou citizen
Inhabitant of the United... Nossa, muito difícil. Inhabitant of the United States. United States National... Assim, considerando, United né? States, Vamos yeah. considerar, né, que a inteligência artificial, ela não é, assim, totalmente, né, uma coisa assim, nossa, vamos confiar na inteligência artificial. É muito boa, mas tem muita coisa para melhorar ainda, né? Então, o que o Gemini me passou aqui, pelo menos o que a gente estava achando que era, não tem. Que é o United Stadium, né? Que você tinha falado aí. Não, ele não me deu aqui essa opção. E o próprio Google Tradutor fala American, né? Então, assim, não, acho que é bem difícil a gente... Mas, talvez por vamos falar, uma riot de nacionalidade aí, como é que fala? Eu até esqueci a palavra, tem em português agora, uma revolução aí, né, uma coisa aí de nacionalidade que o povo der um pitaco aí, o povo dá um chilique, fala, o que não? Vamos parar agora. Os Estados Unidos não vai poder falar que é mais americano, não, porque americano é o continente inteiro, então a gente vai criar uma palavra. Isso pode acontecer, porque nos tempos que estamos vivendo, né, do presidente nomear Golfo do México, Golfo da América. um golfo inteiro ali, né? Uma coisa para o Golfo da América, né? Estamos vivendo uns tempos aí diferentes, né? Então, assim, isso pode acontecer num tempo aí. Eles vão falar assim, ó, não, pode parar com essa porra aí. Americano não vai chamar mais de americano, não vai ser americano mais não. Vocês podem inventar um nome em inglês aí agora para vocês chamarem vocês. A gente não vai aceitar isso mais não. E pode ser, não sei. Mas enfim, é muito Engraçado que difícil, o né? pessoal ficou acomodado com isso aí. Já que, sei lá, como os Estados Unidos acreditam que seja o único país tão centralizado assim, porque na Europa o pessoal fala que mora na Europa, mas fala o país onde mora, no caso, né? Fala, tipo, eu sou europeu, sou europeu de Portugal. Sim, tem... Aliás, europeu falando com outro europeu tem mais essa simpatia pela Europa. Todos se reconhecem como Europa, mas na América não. Você fala com um estadunidense, fala que ele é americano. Isso, Aí talvez. você fala, não, eu sou, por exemplo, eu sou peruano. Aí o outro, ele já não vai te reconhecer como americano, embora você seja o americano. E é Sim, mesmo. um latino-americano, né? Outra coisa, Talvez é porque sabe o a que eu descobri? América do Norte seja pequena, talvez, e eles acham que, então como nós somos muito pequenos, um continente muito pequeno, a gente é o americano aqui, pronto, e ninguém falou nada, então pronto, nós somos o americano. Talvez seja por isso, não sei. Bem-vinda, Mary. Engraçado, né? Olá, Oi, Mari. Olá, como estás? oi, bem, e Tudo bem? vocês? Bem. Mari, o que você acha, Mari? A gente está falando aqui dos Estados Unidos, agora você, né? Você pode falar, assim, você não é americano, você não é uma estadunidense, né? Você é uma colombiana, então, o que você acha dos Estados Unidos falarem que eles são americanos? Por causa que você acha que é por causa que o continente é tão pequeno que eu tive eu falei isso agora aqui, da minha cabeça aqui, falei, será que o continente é tão pequeno que eles falaram assim, nós somos os americanos e ninguém falou nada pra gente, então a gente vai continuar sendo chamado de americano, só que americano é um continente, todo um continente, não é só um país. O que você acha Sim, disso, Mari? eu acho que é por agora tudo está mais perto por internet, então antes as pessoas percebiam que estava muito longe de Estados Unidos, mas agora todo é tão perto que é por isso acho que nós estamos sintiendo que a América no es tan grande así, tal como estamos, sí, acho que todos somos americanos, pero no sé por qué, Somos, sim. por causa de o que eles se llaman de americanos, no sé de dónde ven isso. Eu também não sei de onde vem, na verdade, é uma coisa assim. Sabe que eu descobri? Que muitos europeus não veem a Rússia como europeu, o russo.
Olha a Hum. ironia. A E que você Rússia acha? E que vocês acham de que Shakira chama latinas às brasileiras? E é mesmo. A brasileira anglo-saxã, não sabia. Shakira o quê? Que A é uma brasileira. cantora. Shakira. O que você falou, Mari? Shakira? Que ela estava cantando em seu concerto e ela falou que todas eram latinas. Não Todos sei. somos latinos? Nós da América Latina aqui, do Sul? E, nós chamamos de América Latina, mas eu nunca percebi como. Também não percebia que Brasil, como o Brasil fala seu próprio idioma, é tão original, é único entre Sul-América. Sim, é o único, Então, só eu que. sei, sim, que o idioma vem de latim, mas Uhum. Brasileiro é latino, sim. É o único que fala português, mas não é nosso idioma também, né? O idioma nem é nosso. É lá da Europa. certeza. Então, assim. E nós falamos melhor do que eles até, né? Parece que o português. Eita, falei polêmica aqui. Parece que o português brasileiro é mais fluido do que o português europeu. Isso. Ah, Mary, sabe o que eu descobri? Um caso parecido americano. Eu descobri que na Fórmula 1 existe o Grande Prêmio da Europa e ocorre na Alemanha. Então, a Alemanha é a Europa, então. Pesquisa aí, existe o Grande Prêmio da Europa. uhum. E, assim, a questão da Shakira ter falado, né, sobre que todos nós somos latinos, inclusive os brasileiros. Eu sou latino. Claro que é. Eu sou latino, né? Só não falo espanhol, Vai né? falar português. Né? Porque para os norte-americanos, todos os norte-americanos, canadenses e os estadunidenses, né? Nós, os latinos, né? Latinos é a pessoa que fala espanhol, né? E muita gente aí nos Estados Unidos, né, Mari? Eu acho que você sabe disso. Muita gente nos Estados Unidos ainda acredita que nós falamos espanhol, né? Sim, elas não sabem nada. A cultura, como posso dizer, a educação não é muito boa nas escolas dos Estados Unidos. Eles não ensinam É mesmo? muito da cultura. Eles Não é, não sabem quem é o México, quem é Colômbia. Eles é mesmo? acham que todos somos o mesmo mexicanos. Quando É mesmo? alguém americano falou um dia para mim, Ah, você é mexicana? Eu disse, não, eu sou colombiana. Não, aham. todo mundo que fala espanhol é mexicano. Para Ah, eles chamam mexicanos. Se eu falo espanhol, imediatamente eles vão dizer, ok, você é de México. ah, São, entendi. acho as pessoas muito ignorantes. Eu não sei porque eu acho que é falta de leitura, de Sim, e informação. isso você acha que é nas escolas públicas ou nas escolas privadas dos Estados Unidos que é assim? Bueno, em geral, eu acho que as escolas têm como se diz, uma fama ruim de que não são boas. Ah, tá. Ó, não Eu sabia. não sei, É, creo que para comparar com as escolas de nossos países, nossas escolas são melhores. ah, então, Não é engraçado. que não é que seja muito ruim todas elas, não. Sim, sim. Mas tem muitas escolas públicas que sim não são boas, não são boas aqui nos Tá. Estados Unidos. Tá. Não tem Ah, que ser privada, não tem que ser privada, pero hay metades boa, metades não. metade, boa metade né? Entendi. Uhum. Aleph, você quer falar? Sim, era só um pequeno comentário sobre uma transmissão que eu vi que assim tem algo a ver com tradução assim de conteúdo para o português brasileiro.
Bom, nós somos, de certa forma, um dos públicos que mais consomem esses produtos que vêm de fora. Mas, tipo assim, dos jogos, nem todos são traduzidos para o português brasileiro. E teve um, aliás, o representante da América Latina disse que o jogo vai chegar, no caso, no espanhol, lá, no espanhol latino, mas não vai chegar no português brasileiro. E aí fica a pergunta mais polêmica. Deveríamos, de fato, receber esses produtos traduzidos no português brasileiro? Eu acho que Ah, sim, porque eu. Por que, Mari, que você acha? eu não gosto quando você tem que escolher espanhol latino ou espanhol de Espanha. Eu não Ah, gosto de espanhol de Espanha, eu prefiro o espanhol latino, porque ah, não é confortável escuchar espanhol de Espanha. sério? Pergunta, coño, Não é tío. confortável? Ele não fala assim, Não, joder, tío, coño. sim, não, Hostia, tío. não gosto. Ah, Parece o caso da gente do Brasil. A gente prefere o português do Brasil do que o de Portugal. Eu prefiro português do Brasil que de Portugal. Eu não conheço muito de português de Portugal, mas uhum, o pouquinho que eu escutei, eu 1000 vezes prefiro português do Brasil. entendi. Ah, Dublagem de português de Portugal dá muito para fazer aqueles vídeos Tente Não Rir, porque, não, é sério, não tem como segurar o riso com o é. português de Portugal. O português de Portugal, para nós, ele é muito engraçado, né? Porque todas as palavras chulas, né, que existem no português nosso aqui, né, nas palavras chulas que a gente fala aqui, em português de Portugal, é super normal para eles. O que é chula? Chulo é um palavrão, sabe? Palavras Hum, ruins, palavras rudes, palavras oh, feias. para eles é normal. Para eles é super normal, né? É como em Espanha. Em Espanha, para nós, palavrão, eles falam dia a dia. Palavrota. Aham. Então, vocês também têm esse da Espanha com o espanhol, Sim. então é a mesma coisa. Olha, português, eu posso falar para você, Mari, português de Portugal. Por exemplo, eu vou falar uma aqui que eu lembro agora, que é a palavra pica. Hum, Pica, em português de Portugal, é uma injeção. Você sabe o que é injeção, né, Mari? injeção. É, É, Aham. injeção. Sim, injeção, sim, aquela sim, que do você pega a médico, agulha do e Olho médico. no braço. vacina, Quando tipo isso, você- né? Aham. Uma Sim, sim. injeção. Então, Injeção. Essa É, é, injeção. tá, então, isso. E eles falam, e eles falam pica. E se você falar essa palavra aqui no Brasil, dependendo do contexto, a Ah, pessoa ela não vai conseguir segurar o riso, ela vai rir na sua cara, ela vai rir na sua cara, e assim, não por maldade, porque a palavra realmente é uma palavra chula para nós, né? Tem também a hum, palavra bicha, que no português de Portugal é uma fila, né? Uma pessoa atrás da outra esperando ser atendida, enquanto aqui no português brasileiro tem um sentido mais pejorativo. Sim, sim, muito pejorativo, né? Inclusive, né? Você acha, as pessoas nem falam mais isso porque é um termo muito pejorativo. Qual é? Mas Você pode repetir? Qual é? Bicha, é, Bicha, sim. sim, Hum. né? Que é um termo pejorativo, é um termo de rude, é um termo grosseiro para chamar um homossexual. Né? Na Colômbia não é isso, pero também não soa bom. Não soa bom. Tá, entendi. Então, Sim. mas assim, em português de Portugal tem várias outras que eu poderia falar, mas assim, essa eu falei porque ainda é tranquila, né? Mas nós estamos em gravação aqui, é melhor nem falar nada, né? Porque senão é No, complicado, né? yo ni quiero decir la que ellos usan en España. No, es una palabra que ustedes conocen que comienza por C,
pero eles dizem como se nada, como se nada. Eu tinha uma amiga de México que ela falou, esse taxista estava falando quando ela estava dirigindo o taxista e ele ia dar reversa. Como vocês dizem dar reversa, então esse taxista falou. Dar ré? Dar, É isso? como? Dar ré? É o que você tá falando Sim, dar ré. You get your car and go backwards Go with it? backwards. Sim, Backward, isso. dar ré. Dar ré. Dar ré. Ela falou para mim. Mary, perdão, como se diz em Colômbia, popcorn? Popcorn. Como se chama? Na minha cidade nós chamamos de crispetas. Graças. Sim. Então, eu sei que é pipoca, né? Então, tava falando, Mari, o que é? sim. Então, minha amiga, que ela foi para a Espanha de férias, ela estava falando que ela ficou muito surpresa porque a maneira de falar de taxista, porque ele diz, ok, vamos a dar de culo no carro. Então, Tá. eles falam assim, ela estava surpresa porque em espanhol não é uma palavra bonita, você sabe. Eu sei Pero qual eles dizem assim, em Espanha, eles dizem, a todo dizem assim. Tá. E Entendi. você vai acreditar em italiano, tem uma expressão que designa sorte. O italiano fala que culo, que culo. Haver uma bota de culo. Usa culo para sorte. Ok. Então, o português de Portugal, né? Inclusive, é um assunto que é até interessante, tá? Para a gente falar, discutir aqui nos nossos encontros, falar as diferenças, né, entre o português de Portugal e o português brasileiro, né? É claro que nos países ali da África, eu não sei se da África, em qual parte ali, se é mais para o norte ou se é para o leste, alguma coisa assim, eles falam mais o português ali, né? Tem muitos países ali que falam português, então... Angola, sim, eu vi Angola, isso. clientes, uns 2 clientes da Angola que falam. Tá, então. Angola... Eu perguntei, vocês de onde são? Porque falam português, e vocês, sim, de Angola, aí falam. E sim, Angola. São Tomé e Príncipe, lembrei de outro país, São Tomé e Príncipe, também na África, fala. Tem outros países que falam, não estou me lembrando agora. Não sei se você lembra, Aleph, mas enfim. Tem o São Tomé e Príncipe, Angola, e uns outros países lá na África. Tem acho que mais uns 5 países na África que falam português. Mas Angola fala como vocês. Em Angola, eles falam não como Portugal. O sotaque do Mas pessoal... o sotaque não é tão bonito, não é tão bonito como o do Brasil. É um sotaque mais leve, eu acho. O sotaque nenhum dos países da África fala como os brasileiros. Os brasileiros, eles têm um sotaque específico. O nosso sotaque é nosso. Tipo assim, a gente fala... Eu estou pensando, de onde vem esse ritmo de sotaque brasileiro? É uma boa pergunta, daí daria uma boa pesquisa. Como a gente chegou nessa nossa, como é que a gente poderia falar isso em relação ao sotaque, nessa fluidez, nesse ritmo, o ritmo, né, que você, a cadência, nessa cadência, que ninguém teme nos outros países, perto de você, ninguém. Sim, realmente. Em Europa, nem Portugal, nem Espanha tem isso, não. Talvez pelo Brasil ser tão grande, né, tão diversificado, continental, vamos falar assim, né, digamos que o Brasil seja... Essa mistura de tropical, país tropical com tudo isso. Com ficou tudo, assim. Não, tem tudo, exatamente, ficou assim, eu acho que pode ser isso, né, é uma coisa que é interessante mesmo também.
Eu pensei, como que será que a gente chegou no nosso sotaque, que é único, né? Porque, sério, Sim. nenhum sotaque mesmo que fala, descobri também esses dias para trás, acho que eu nem sabia disso, tem um país ali perto da China que fala português, eu acho que é Macau, se eu não me engano, Hum, acho que Macau, um negócio assim, bem mas longe. muito, muito longe. E assim, a China tá lá do outro lado, a África aqui, na África, vamos falar, no meio do globo ali, né? Digamos, está no meio do globo ali. A África tem vários países que falam português. Isso só por culpa dos portugueses também, né? Que trouxeram Uhum, todos os africanos para cá como escravos, né? Fazia o que queria deles e uhum, tal. E aí eles acabaram, né? Assim, e acabou que aprendeu, né? uhum, Então fala português também. uhum. Mas é isso, né? A gente tem uma coisa aí, a gente herdou uma coisa da Europa que foi a nossa língua. Oh, minha sobrinha, ela mora em Galícia, ela diz para mim que gallego Uhum. é origem de português, idioma também, o gallego. Ah, tá. Eu não sei o galego. Ele tem, acho que ele tem um pouquinho sim. Eu não sei a origem, mas ele parece um pouco. Sim, Sim. parece um pouco, mas não tem essa particularidade de sotaque também não. Também não. Também não. Não. Acho que o sotaque se originou no Brasil mesmo. Talvez seja uma coisa que a gente falou, pegou assim, não, nós queremos largar desse povo de Portugal, vamos criar uma coisa só nossa. A gente fez literalmente igual os Estados Unidos fizeram com a Inglaterra. Eles Ah, saíram, os europeus saíram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, uhum. e eu não sei, na minha cabeça, eles pensaram assim: vamos arrumar um jeito diferente de falar desse povo? Não quero saber da Inglaterra mais, não. Eles estão acabando com Sim. a gente aqui, eles estão roubando a gente, eles estão fazendo um escambau. Vamos mudar o Uhum. jeito de falar? Acho que o português, o Brasil fez a mesma coisa. Eu não sei Tem se você sentido. pensa a mesma coisa, mas eu Ah, acho que o inglês dos Estados Unidos tem mais aquela vibe de interior, enquanto o inglês da Inglaterra tem mais aquele inglês de quem mora assim no centro mesmo, sim, como aqui no Brasil, mas como se a Inglaterra fosse Brasília e Estados Unidos fosse, tipo, não sei, Minas Gerais, um Piauí da vida, algo assim. hum, tá. Mais ou menos É, assim, ó. entendi. Inglaterra eu acho que seria mais pro lado do sul ali, não? Não Sul. sei. Do sul do Brasil, não? Inglaterra acho que seria mais. Não sei. Assim, me veio na cabeça que agora você falando aí, falar, do sotaque. O sotaque da Aqui, Inglaterra. aqui seria Boston. Hum, Boston, eles ainda têm essa, provavelmente, e ainda também bairros. bairros Bairros, deles bairros. são muito, muito tristes, como muito estilo inglês. Não gostei quando fui para lá. E também não gosto de sotaque britânico. Ah, tá. Então você não Não, gosta de sotaque. não, é mais difícil de entender. Você pode entender, mas não é tão bom como é o inglês. Não.